conteúdo de react de macumba. Eu tenho sentimentos conflitantes sobre esse assunto, mas vamos bater um papo sobre ele. Já tinha um tempo que eu estava refletindo um pouco sobre esse assunto, mas aí na semana passada eu tive uma conversa com um outro criador, né, do nicho assim de macumba sobre esse assunto, e ele estava justamente numa live falando sobre como ele mudou o conteúdo dele, né, que era conteúdo basicamente de react, e por que ele mudou. E aí eu acho que isso adicionou ali um nível de complexidade na minha opinião sobre esse tipo de conteúdo. Primeiramente, gente, vamos abrir mão de qualquer demagogia aqui para falar disso, né? Porque tem coisas que são simplesmente fatos, né? E é um fato que esse tipo de conteúdo, reagindo, né, à macumba alheia, é entretenimento, né? Me entrete você, entrete qualquer pessoa. Ai, não, na verdade, mentira. Todo mundo em algum nível, em algum episódio da vida, em algum momento, se entreteve com esse tipo de conteúdo, do tipo caçadores de marmota e pessoas reagindo a vídeos, né, gravados em axés alheios e etc. Então, isso é um fato, é um assunto, né, um nicho que dá muita visualização, que dá muita curtida, que dá muito engajamento, porque é entretenimento. Fato, as pessoas são entretidas com isso. Eu fico também entretida com isso, todo mundo fica entretido com isso. E o fato de ser entretenimento é um dos motivos que me fazem ter sentimentos conflitantes acerca desse assunto, né? Porque é muito fácil chegar aqui, detonar e falar, ai, porque é horrível, porque eu não sei o quê, e consumir, né? Estaria sendo muito da hipócrita, né? E eu não tô afim, eu tô afim só de refletir, se possível, que a gente debata sobre isso de uma maneira muito honesta, muito centrada, né? E aí, por que para mim é conflitante? Porque muitas vezes eu vi o conteúdo e fiquei me sentindo mal. Esse tipo de conteúdo me trazia um mal-estar interno, né? Ai, vão me chamar de marmoteira agora, depois disso. Ai, porque se você se sente mal é porque você faz igual, é porque você é marmoteira. Ai, calma aí, cara, vamos falar sério aqui. Para de pagar de meninas malvadas na internet. Essa skin já tá meio velha, já tá todo mundo cansado, todo mundo velho pra caramba pra ficar querendo ter atitude de adolescente. Vamos conversar igual gente. Eu também acho que esse tipo de conteúdo tem sim um papel a cumprir, assim, do ponto de vista de contribuição, né, para as religiões de matriz africana, porque, claro que eu percebo, você percebe, todo mundo vê que, né, tem gente que faz praticamente um escárnio ali com a religião, né? Fica parecendo um circo, sabe? Dá pra ver claramente que tem muita gente assim, vindo à tona agora, né? Acho que a rede social tá evidenciando isso, como que tem gente que usa a religião de uma maneira assim, que parece até deboche, né? A pessoa tá ali dizendo que tá cultuando, mas o que ela tá fazendo parece que é deboche, na verdade. E aí, esse tipo de conteúdo, ele busca, né, fazer a pessoa sentir pelo menos um pouquinho de vergonha do que ela tá fazendo. Pra ela perceber, enxergar e se mancar que tem gente vendo, sabe? Que tem gente percebendo que ela tá metendo louco, que ela tá, sabe, tentando transformar a religião numa coisa que não é, ou então querendo ser alguma coisa que a pessoa também não é. Eu acho que tem muito conteúdo nesse lugar, sabe? Da denúncia, de tipo, Mona, eu tô te vendo, tô vendo o que você tá fazendo e não tá legal, só para. Eu acho que tem sim, muita gente, inclusive, começou, né, na melhor das intenções de expor, né, que tem gente usando a religião de uma maneira muito inapropriada. Só que eu acho que o carrinho desandou assim a toda, ladeira abaixo. Isso é muito do ser humano, né? A coisa começa com uma proposta, começa de um jeito, quando você vê o negócio vai tomando outra forma, a pessoa começa a ficar meio cega devido ao engajamento, a relevância que ela vai recebendo por causa
né, dela colocar a cara dela ali para tecer críticas sobre a prática religiosa do outro. E aí vocês vão ver que ao longo desse vídeo eu vou flertando com o ateísmo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Por quê? Porque a linha que separa, né, uma crítica fundamentada, né, uma denúncia e tudo mais, e usar dessa plataforma como uma ferramenta para criticar a pessoa e não a prática é muito tênue. E aí, como tudo é extremamente corruptível, o negócio que começa como, né, um conteúdo de ai, não tolerarei marmoteiros e pessoas que estão destruindo a religião, ela rapidamente vira a chave para eu comento dessa pessoa X porque eu não tenho afinidade, não gosto, nem conheço, mas eu vejo coisas iguais ou até muito piores de pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu frequento, e aí dessa eu não vou falar. Eu vou escolher falar só desse nicho aqui, dessas pessoas, porque não me atinge em nada. E aí eu vejo que hoje esse nicho de react de macumba, ele tá muito pautado numa grande hipocrisia e num jogo de interesse. Num jogo ali político de eu quero ficar bem com essa pessoa, porque é do meu interesse. Então, jamais que eu vou fazer um react apontando coisas que essa pessoa tá fazendo e vou falar dessa outra pessoa porque é do meu interesse prejudicar a imagem dela. Fora que as religiões de matriz africana, né, são muito, muito, muito plurais. São práticas passadas de forma oral, não existe uma Bíblia, não existe um beabá, não existe cartilha, existe um senso comum, né? Existe o que é mais frequente, existe o que é mais parecido com a origem, existe regionalidade, mas não tem nada que diga, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E aí, era pra gente estar na mídia social trocando, né, de forma muito madura. Na minha tradição é assim. Na minha é assim. Eu aprendi assim. Eu aprendi assado. Não. É sempre uma dualidade de alguém tem que estar errado para que eu esteja certo. Porque para eu me sentir validado, eu preciso invalidar o outro. As pessoas não conseguem mais coexistir de maneira respeitosa. E aí, esse tipo de conteúdo, ele virou um conteúdo para macetar Umbanda. Desculpa, gente, é a realidade, né? Mais de 80% dos conteúdos de react que estão malhando ali o que tá acontecendo é falando mal de Umbanda. E algumas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, dá para perceber que nem conteúdo para criticar ela tem ainda. Mas ela quer tanto essa validação que ela inventa até o que ela não sabe para falar. E aí, esse conteúdo foi ficando um nicho tão arenoso, ficou chato, ficou incômodo. Eu tô sozinha nesse pensamento, gente? E aí, a partir desse ponto, fudeu, né? Começa um a atacar o outro. Não porque eu tô mais certo que o certo. Não porque eu tô mais certa e você está errado. Não porque a minha tradição, ela tem não sei quantos milhões de anos de existência. Não porque eu sou filho do Beltrano, que é neto do Ciclano, então é óbvio que nós ditamos o que tá certo. É chato a beça. E aí eu começo a flertar com o ateísmo, que eu fico, caralho, as pessoas estão brigando pra saber quem tá mais certo em uma crença imaginária, em um ser imaginário de coisas que ninguém consegue provar que existem. Então, eu me coloco muito nesse lugar do... Se eu fosse um ateu vendo isso aqui, eu ia falar, todo mundo é capes para baixo, essa galera que precisa de internação. Aí discussões que deveriam e poderiam estar sendo levadas de uma maneira, né, super aprofundada, né, dialética, para a gente conseguir, né, criar um meio, né, um nicho com mais conhecimento, né, com uma visão mais ampla das coisas, se tornou uma grande briga de ego, porque todo mundo quer ser o dono da razão de absolutamente tudo. Quando eu vejo, por exemplo, pessoas criticando, e aí eu tô muito advogando em
causa própria, porque eu vim do Molocô e, né, eu saí da minha casa muito bem e continuo tendo uma fé imensa no que se praticava lá. Quando a gente olha para esse aspecto de que existem autores e registros históricos e documentos que mostram que tanto a Umbanda quanto o Candomblé estão muito entrelaçados em muitos lugares do Brasil e que já houve um tempo onde quanto mais africanizada ou mais traçada com o Candomblé era uma casa de Umbanda, mais séria ela era considerada. E aí hoje cada grupo criou a sua própria peneira do que é mais aceitável ou menos aceitável na casa do outro, no que o outro pratica. E eu entendo o conteúdo desse ponto de vista, porque claramente tem gente que tá zoando com a religião, mas também tem muita gente que tá fazendo o seu melhor, que tá fazendo o que aprendeu com seus mais velhos, que tá dando certo o que a pessoa faz. Que eu não tô falando de vida próspera, não, nem de dinheiro, nem de ter bens materiais, porque às vezes isso é só fruto do privilégio mesmo. Mas isso é papo para um outro vídeo. Mas a vida da pessoa é boa, a pessoa é feliz, a pessoa ajuda outras pessoas. E eu vejo que esse conteúdo começa a me fazer mal nesse lugar, porque eu vejo que tem muita crítica que ela é feita sem nem embasamento. Ah, mas então a pessoa tem que me dar o embasamento, porque se ela está publicando, porque ela está aberta para ouvir qualquer coisa que eu tenha para dizer. Ai, Mona, você se dá tanta importância assim que a pessoa tem que te dar alguma satisfação, ou então ela está sujeita, não ao crivo público, mas o crivo da sua opinião particular, porque a sua opinião é tão importante assim. Ai, complicado. E aí, no final das contas, né, meu amigo estava falando até sobre isso na live dele. Você ganha muito engajamento, você ganha muita curtida, muitos seguidores, né, tem muita visualização, mas ao mesmo tempo você vai se isolando cada vez mais, porque essas pessoas que estão ali para engajar esse tipo de conteúdo, falar diva, falou tudo, arrasou, que não sei o quê, elas, na verdade, elas não te dão o mínimo de relevância. Você não tem, a sua opinião, ela não tem relevância para essas pessoas. Se você, no mesmo dia, postar um vídeo expondo alguém, vai ter 500 mil de visualizações. Se você postar no mesmo dia, no mesmo horário, um vídeo falando que você está passando por alguma dificuldade, essas pessoas não vão te amparar em nada, porque é uma interação ali muito superficial, muito supérflua. Essa pessoa, ela literalmente só tá te usando de entretenimento. E aí, se você tá usando a rede social porque você quer ter relevância, ou porque você quer criar ali uma rede de pessoas com quem você possa se comunicar, essa comunicação, ela é muito efêmera. E esse público que você tá puxando para sua rede social, ele não vai te garantir nenhum outro tipo de interação. Essa galera com fotinho de anime, né, que comenta absurdos, interage absurdos com esses conteúdos, se um dia você for contratada por uma empresa para fazer uma publi, por exemplo, não vai ser essa galera que vai comprar produto. E as chances de você conseguir, na verdade, uma parceria, né, de você conseguir algum trabalho como um influenciador fazendo esse tipo de conteúdo são bem pequenas. E aí, tudo bem, você pode falar pra mim, mas eu não quero, isso aí não serve de nada pra mim, porque eu vivo de outra coisa, eu uso isso aqui só pra me divertir, isso é só um passatempo. Mas no fundo, é tempo, energia que você tá gastando fazendo isso. E que se o seu ganha-pão, o seu objetivo de vida tem a ver com outra parada, você tá perdendo tempo e energia fazendo uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Esse outro criador chegou a falar assim, eu não tô falando o nome dele, tá, gente? Porque eu não sei se ele quer que eu fale o nome dele aqui, né? Mas depois, quando eu publicar tudo isso, se ele quiser, eu marco ele. Ele tá falando que chegou num ponto onde as pessoas não chamavam mais ele nem pra ir no candomblé, na casa de outras pessoas. Por medo dele ver alguma coisa, criticar, de filmar e isso virar pauta, por achar que ele podia ser uma pessoa crítica demais, né? Porque é aquela velha história, né, minha galera? Todo mundo, se olhar direitinho, tem um bequinho seu aí pra contar. Todo mundo, se olhar bem de pertinho assim, ó, todo mundo tem o seu bequinho pra chamar de seu. Mas, como
pimenta no botico dos outros é refresco, a gente só fala do beco do outro, né? E aí você acaba ficando isolado, sozinho, né? Ninguém vai querer você por perto. Tem um monte de gente ali comentando, lindo, divo, ai, falou tudo, adou. Mas na sua vida real também as pessoas começam a se afastar de você, porque você começa a ser visto como uma pessoa que é extremamente ácida, que é difícil de se lidar, que é intragável, que tem opinião demais. E assim, é muito lindo, muito maravilhoso virar, mas eu não preciso de nada disso. Mas, ó, passar por isso é outros 500. E aí eu não tô aqui dando uma de puritana, não, porque eu já falei no início, eu consumo também, eu gosto de ouvir a fofoquinha também, mas eu acho que precisa ter um limite para falar das coisas, precisa ter um limite para ser ácido, precisa ter um limite, né, para gongar a prática do outro, e que também não dá para ser assim, tudo por pura conveniência, né? Se você é um criador que faz isso, que fala isso, você tem que falar isso de todo mundo. Você tem que ser assim para todo mundo, não é só para as pessoas que você não gosta, não. E aí, meu amor, vai ficar complicado, hein? Porque você vai ter coisa para dizer de 100% dos axés existentes na face do planeta Terra. Até do teu mesmo, tu vai ter que começar a criar conteúdo. Basta você gravar, né? E, voltando no que eu tava falando antes, que eu acabei não completando, não é porque a pessoa postou que isso automaticamente perdoa qualquer coisa que você fale sobre ela, não, tá? Não tô passando a mão na cabeça de ninguém, mas eu vou me tirar, por exemplo, que é isso que a gente faz o tempo todo. Eu sempre achei e continuo achando vídeo de rum de orixá a coisa mais linda que existe na face do planeta. Por mim, eu teria uma página só desse tipo de conteúdo. Eu sairia por aí com uma câmera profissional, me oferecendo para filmar candomblé de graça, só para eu poder ter esse conteúdo para postar todo dia, 24 horas por dia. Porque eu acho a coisa mais linda do mundo. E todas as vezes que eu postei minha santa, ou postei algum conteúdo do santo de alguém, pessoas mais velhas falaram pra mim, cara, não posta isso. Mas por que o vídeo tá lindo? Não posta. E aí eu fui conhecendo algumas casas mais antigas e famílias mais conservadoras, vamos assim dizer, onde é proibido, totalmente proibido registrar e muito menos postar rum de orixá, nem foto. E aí, hoje eu tô começando a compreender por quê. Porque, por mais que eu veja isso como uma coisa linda, eu tenha essa visão sobre as coisas, muita gente não vai ter. Muita gente vai olhar aquilo ali no zoom, do zoom, do zoom, do zoom, pra procurar o que tem de errado ali. Errado, né? Errado na visão dela. Vai ficar olhando aquilo ali pra procurar crítica. Ela não vai olhar aquilo com um olhar de beleza. Ela não vai olhar aquilo com um olhar de, meu Deus, ai, nossa religião tão linda, né? Pois é. E aí, hoje eu começo a compreender, porque eu vejo vários exemplos disso acontecendo ao redor das mídias sociais. Um vídeo que eu tô olhando lá o vídeo, tô achando lindo. Ai, que lindo, que belo, que maravilhoso, que Odara. Abro os comentários, tá? Olha a marmota. Ai, tal santo com tal cor. Ai, que ato é esse? Nunca vi na minha vida. Tenho 60 mil anos de santo, nunca vi um santo dançar desse jeito. Gente, infelizmente, é muito triste perceber que esse tipo de conteúdo uma hora vai acabar quando as pessoas perceberem que não dá. Não dá para você se expor dessa maneira. Porque você pode ter o olhar da beleza que for, sempre vai ter um comentário ruim, negativo, horroroso desse. E aí vocês sabem o grande efeito rebote que o conteúdo de react de macumba tem causado? Conteúdo que era meio que para denunciar marmota e gente doida fazendo maluquice, tá dando palco para essa galera. E eu comecei a perceber
que não importa quem seja apontando o erro, o acerto, falando, olha, isso não tem nada a ver com o que a gente pratica, isso é um absurdo, não importa. Porque quem quer dar palco para essa galera, quem é o cliente da Pombagira Babadeira, vai continuar sendo. E a pessoa que você está tentando denunciar, ela tá ficando mais famosa às suas custas. Então, o tiro está saindo completamente pela culatra. Cada vez mais essas pessoas que estão envolvidas nessas polêmicas fazem cada vez mais coisas mais absurdas para estar na boca do povo, porque elas já perceberam que isso atrai clientela, isso atrai seguidores, isso atrai curtidas. E no final das contas, quem tá sozinho, isolado, pagando de amargo, de amargurado, de triste, é o criador de conteúdo que faz esse tipo de react. Tá passada? Pois é. Você pode chegar pra mim e falar assim, ah, Laís, mas eu sou criadora de conteúdo, de react de macumba, e eu não tô nada disso, eu tô, ó, babado, eu tô melhor do que nunca, eu não tô nem aí pra nenhuma dessas consequências, né? Na verdade, eu tô lucrando muito com isso, tô monetizando e tudo mais. Brasil, eu só tô te trazendo uma reflexão, caso você ainda não tenha pensado a longo prazo, aonde você quer chegar e aonde você vai chegar com isso. Se o seu objetivo é só criar um conteúdo que seja entretenimento para outras pessoas e de alguma forma monetizar com isso, mesmo que seja pouco, porque essas plataformas pagam bem pouco para criadores de conteúdo, tudo bem, mas você já parou para pensar nos contras? Eu, por exemplo, eu tenho sempre antes de postar alguma coisa, eu penso se aquele conteúdo, alguém vai abrir ele e a pessoa, eu vou acabar com o dia da pessoa. Eu não gosto de pensar que esse seria o caso. Então, algumas vezes eu gravei conteúdos com a minha opinião, com a minha vivência e tudo mais, e não postei. Porque eu pensei que em tal situação, alguma pessoa podia abrir aquilo ali e aquilo ali ser a pior coisa que ela viu no dia dela. E no final do dia é isso, né? Cada um vai mexer sua panela conforme acha melhor. Quando for um amigo seu, você vai usar esse argumento. Quando não for, você vai descer a lenha. E acho que no final não tem ninguém ganhando com isso. Eu fiquei muito reflexiva nesse lugar aí, porque eu tenho visto que cada vez mais canais de opinião têm crescido, têm prosperado no YouTube, no TikTok, no Instagram. Só que canal de opinião de macumba, ele tem um crescimento completamente irreal, entendeu? Essa pessoa não ganha respeito, ela não ganha um público que é fiel ali, que gosta da pessoa de verdade, né? Que admira aquela pessoa. E eu fiquei pensando, caraca, por quê? Por que que as pessoas não conseguem ter canais de opinião sobre macumba? Ou pelo menos eu não conheço, né? Talvez seja só pura ignorância, ou eu não seja tão cronicamente online quanto eu penso que sou. Mas a gente não vê, assim, um Jean Luca da macumba, a gente não vê uma Beta Boechat da macumba, a gente não vê, né? Essa pessoa não ganha essa notoriedade, né? E nem esse público robusto que possa colocar essa pessoa no lugar de um influenciador digital, né? Será que é impossível emitir uma opinião sobre religião, sobre matriz africana, sem ofender e gerar uma briga? Será que realmente não é possível? Sempre tem que ir para esse lugar do barraco, sempre tem que ir para esse lugar, né, da crítica, de invalidar o que o outro faz, o que o outro fala. Sempre tem que ter esse viés, não existe um meio do caminho. Sinceramente, eu acho que a gente podia guardar nosso tempo, nossa energia para criticar quem está tentando, de fato, destruir as religiões de matriz africana e apagar a cultura do povo negro nesse país. Eu acho que tem muita coisa bonita para se evidenciar na religião. Eu acho que não vale tudo pelo entretenimento. E principalmente falando de mim agora, sobre mim,
eu não quero ser entretenimento de certas pessoas. Eu não quero me colocar nesse papel de ser aquela diva que fala o que todo mundo pensa. Não quero, porque eu não quero esse peso pra mim, porque essas mesmas pessoas que te exaltam nesse lugar são as pessoas que o primeiro deslize que você tiver, elas vão te derrubar com tudo. E como eu falei, eu não quero que o meu conteúdo seja o motivo da pessoa não querer levantar da cama naquele dia. E sim, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu numa época que eu tava bem fragilizada, de ver um conteúdo de uma pessoa, que inclusive foi direcionado a mim, e naquele dia eu não consegui nem levantar da cama. Nossa, foi tão, assim, impactante. Eu sei que eu não deveria ter me deixado afetar, e eu acho que todo mundo tem que fazer esse esforço, mas quem fala que tá nesse lugar de, ai, porque nada me abala, tá mentindo. É claro que te abala. Quando você vê uma pessoa criticando, falando direcionadamente de você, ou daquilo que você acredita, daquilo que você pratica, da sua fé, né? Claro que aquilo vai te afetar, né? E aí vira uma bola de neve, porque o que a maioria das pessoas fazem quando elas se afetam é abrir essa câmera e começar a falar. E vira um show de agressões mútuas. Então, por causa dessas experiências, eu me tornei uma pessoa que pensa 10 vezes antes de falar qualquer coisa na internet. Eu até fico brincando com quem comenta lá nos meus vídeos no TikTok, né? Que as pessoas costumam comentar assim: ah, você é tão sensata, é tão legal te ouvir, que não sei o quê. Aí eu brinco falando que é a minha versão editada, e é mesmo. Desculpa, mas eu não sou obrigada a postar aqui a minha versão sem edição. Porque eu não sou nada sensata às vezes, eu não sou nada calma às vezes, eu falo um monte de abobrinha, eu ofendo 500 mil minorias quando eu tô com raiva, então, meu Deus. Mas eu não sou. Primeiro, eu não quero ser essa pessoa, né? Apesar de ser naturalmente ela, eu não quero, eu escolho não querer ser ela. E aí, quando eu tenho a opção de me editar, de falar quando eu tô calma, de falar quando eu racionalizei aquilo, por que que eu não vou fazer isso? Então, assim, não, gente, eu não sou uma fofa, eu não sou uma fada sensata, não sou nada disso. Eu só tô postando aqui pra vocês a minha versão editada dos comentários, às vezes até pensamentos intrusivos da minha cabeça. Eu fico só imaginando o meu marido lendo esses comentários no TikTok. Ai, você é tão calma, nem parece que você é de Oiá. Enfim, o escárnio. Enfim, eu espero que ninguém veja esse vídeo como uma forma de ataque pessoal. Mesmo que pareça muito, a gente pode discordar nas ideias, mas não quer dizer que eu tenha alguma coisa contra você. E às vezes eu posso concordar com as suas ideias, mas não gostar de você também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E no mais, pra quem é novo aqui, nunca chegou até esse canal, se inscreve, ativa o seu sininho. Eu vou postar mais conteúdos aqui no YouTube. E uma parte desse conteúdo vai estar no TikTok também. Então, pra quem tá me assistindo no TikTok, beijo. Muito obrigada pela sua audiência.